aqui, né? Coisa boa é estar na casa de Deus. Eu amo. Aleluia. Sejam bem-vindos que estão visitando. É Amado, né? Amado, a Tina, o esposo, como é o nome? Rogério, sejam bem-vindos. A Tina, conheço já a Tina, né? O pessoal pergunta, nossa, pastor, que vestido bonito. É dela. Ela tem uma loja de vestidos lindos que eu adoro. Gente, é uma alegria estar aqui. A palavra que o Senhor me ministrou para trazer está em João. Evangelho de João, né? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 5. É uma palavra muito tremenda. Eu creio, né, que o Senhor, mas Ele vai continuar falando com a gente hoje, porque Ele é bom. Quando vocês abrem aí, eu vou, né, pedir para todo mundo abrir, se for possível, quem tiver com Bíblia, lógico, né? Porque é importante a gente ler, porque às vezes a gente não presta atenção, não lembra, né? Nossa, de onde mesmo que eu vi essa palavra? Quando a gente lê é mais fácil de decorar. Amém? Amém? Então vamos ler comigo. Diz assim a Bíblia. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram para aquele homem que tinha sido curado: é sábado e não é lícito levar a cama. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a sua cama e anda. Perguntaram, pois, quem é o homem que te disse: toma a cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se tinha retirado, em razão de naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está ação, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus que o havia curado. Amém? Pode se sentar. Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor, Tu és bendito neste lugar. A Tua honra, a Tua glória, o Teu poder, Senhor. Fala conosco, porque nós não viemos aqui nos encontrar, não viemos aqui para um evento, nós viemos aqui para ouvir a Tua palavra, nós viemos aqui para nos fortalecer, Senhor, nos curar, nos transformar, nos libertar, fazer aquilo que apraz ao Senhor em nossa vida, Deus. Abençoa cada um que aqui se encontra, cada família aqui apresentada e representada, que o Senhor possa alcançar, porque Tu és Deus de perto e de longe. Visita, Senhor da glória, cada um, meu Pai, os parentes, meu Deus amado, faz a Tua obra. Jesus, abençoa as nossas vidas, fala conosco, Senhor, porque nós precisamos, essa é a nossa oração. Amém? Amém. Essa falha um pouco. Gente, essa palavra é poderosa, porque ele fala, né? A palavra fala de um momento em que Jesus visitou um homem que precisava há 38 anos de algo de Deus. Quanto tempo você precisa de algo do Senhor? Às vezes a gente passa um ano precisando de alguma coisa, pedindo alguma coisa, e a gente já desanima, já acha que não vai mudar, que não vai acontecer. Mas esse homem, ele estava há 38 anos nessa situação, paralítico, não tinha quem, né? Ele dependia 100% das pessoas. Havia ali um lugar que chamava Tanque de Betesda. Era um tanque onde todos os enfermos daquela época, eles iam até aquele lugar, os cegos, os coxos, os mancos, todos os tipos de doença, eles iam naquele tanque e eles tinham uma fé que, se eles tocassem na água, primeiro que tocasse na água, quando o anjo descia e tocava, ele era curado. Primeiro que descesse ali. Era a fé deles, era assim que funcionava.
funcionava e realmente havia cura, havia libertação, havia transformação ali. Só que esse homem, há 38 anos, ele estava nessa situação, vivendo essa vida, sendo paralítico, precisando que alguém o levasse. Ele não tinha como você chegou aqui sozinho, com as suas pernas, você veio, você desejou vir. Ele desejava ir, mas ele precisava que alguém o levasse, alguém o conduzisse. E eles chegaram lá e ele conta, né? Que você vai ver quando ele fala com Jesus, ele fala assim que quando ele ia, pensava em ir, a vez já foi antes dele, porque ele não tinha possibilidade de ir sozinho. Ele tinha muitas limitações. E sabe, na presença de Deus, na vida, às vezes tem muitas pessoas assim, que têm facilidade de ir, não vão, não querem. Não estou falando de igreja, tá? Estou falando da presença de Deus, é diferente de igreja. É bom estar na igreja, gente, eu amo a igreja, o tempo é gostoso estar, é aqui que a gente se alimenta, se fortalece, mas a gente tem que ter a nossa vida com Deus no dia a dia. Eu gosto de ensinar isso aqui e eu vivo isso na minha vida. A igreja é como se fosse para o nosso carro que a gente usa, um combustível, posto de gasolina. Você vai lá, você precisa abastecer para você andar por um tempo. A igreja é como se fosse isso, a casa de Deus. Mas você é casa, eu sou casa. E a gente tem que estar todo dia, né? Tendo essa conexão, nos alimentando de alguma forma, através da palavra, através de uma mensagem, através de um louvor, através da nossa oração, porque senão nós não ficamos de pé. Mas é verdade que tem muitas pessoas que passam anos, uma vida, 38 anos é uma vida. Eu tenho 45 anos, então você imagina, o homem tinha 38 nessa situação. É uma vida. E tem muitas pessoas que não assim, passam uma vida e não conseguem. Não conseguem o que elas buscam, não conseguem o que elas precisam, porque elas não, às vezes elas sabem aonde buscar, sabem aonde encontrar, mas talvez não tenham força, talvez não tenha alguém que naquele momento possa ajudar, e a pessoa às vezes é muito dependente. Mas que bom que nós estamos aqui. Que bom que a gente está aqui hoje. Porque aqui hoje você vai receber força, você vai receber direção, você vai receber cura para sua alma, porque eu não posso, mas Ele pode. Eu não faço nada, eu só ministro aquilo que Ele traz. Mas Ele está aqui, porque a Bíblia diz que onde tem 2 ou mais reunidos, Ele está presente. Amém. Todos os dias Ele está conosco. Todos os dias Ele nos fortalece, todos os dias Ele nos cura, todos os dias Ele nos levanta e fala: eu sou contigo, eu vou te ajudar. Mais um dia, porque não é fácil, irmãos. As lutas do dia a dia, né? Todo mundo tem seus desafios, eu não vou falar problema, não gosto desse termo. Todo mundo tem seus desafios, suas preocupações, suas tribulações, mas o Senhor é com todos nós. É só a gente falar: Senhor, pega na minha mão, porque eu não consigo sozinho. Ele vai pegar, Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar. E aqui eu gosto de falar que o tanque de Betesda era um lugar da misericórdia, era um lugar da transformação, da cura. Era o tanque da misericórdia. E muita gente todo dia era curada. Meu irmão, todo dia tem pessoas sendo transformadas, libertas, curadas por aí. Todos os dias. Às vezes a gente fala: nossa, quantas pessoas estão sem conhecer Jesus? Mas pode ter certeza que tem muitas que estão conhecendo. Tem muitas que estão se chegando a Ele. Tem muitas também que estão, né, se aproximando, deixando, abrindo o coração. E aí aqui diz que lá tinha coxos, cegos, paralíticos, esperando esse mover das águas que eu falei. Esperando esse movimento. Mas eu nem quero me ater a isso, porque eu quero falar uma coisa mais profunda com você. Glória a Deus. Entenda uma coisa: existe um dia, eu costumo dar o nome de dia da visitação de Deus. Tem um dia que o Senhor ele chega na nossa vida e Ele chega para transformar tudo. Amém, verdade. Ele já fez isso na nossa vida, eu creio, nas pessoas que estão aqui, talvez todas. Um dia Ele chegou para transformar, agora a gente cultiva isso. Agora a gente continua esse processo. Mas um dia foi aquele dia chave, aquele dia que Ele visitou, aquele dia que Ele, sabe, Ele falou: é hoje, eu quero você, eu vou transformar a sua vida. E um dia Ele fez isso na minha vida, um dia Ele fez isso na sua vida. Um dia Ele falou: vem meu filho, como você está, com seus pecados, com seus defeitos, com suas lutas diárias, com suas tribulações, vem como estás. Mas você nunca vai ficar da mesma forma na presença de Deus. Não porque a gente pode, mas porque Ele nos transforma. Porque a palavra dEle nos purifica. A palavra dEle é um renovo na nossa vida. Às vezes nós estamos tristes, abatidos, e a gente entende que Ele é o nosso pastor. Ele cuida, Ele sara as feridas, Ele anda conosco. Então, a
Bíblia diz aqui que ele estava 38 anos naquela situação, mas como eu falei, eu quero me ater a isso. Quando Jesus chegou lá, ele perguntou: você quer ficação? E eu vejo na Bíblia vários milagres, várias situações e circunstâncias, onde Jesus pergunta: você quer isso mesmo? Você quer ficação? O que queres que eu te faça? Quantas vezes Jesus perguntou isso? Porque tem muitas pessoas que estão em alguma situação e de verdade elas não estão acomodadas com aquilo, porque elas não querem mudança. Elas não querem transformação. Talvez você fale: não, pastor, que isso? Todo mundo quer transformação, é verdade, todo mundo quer, mas poucos decidem. Querer é uma coisa, decisão é outra. Sabe, eu costumo dizer e ensinar que se a gente quer ter uma vida diferente, nós precisamos começar a fazer coisas diferentes do que a gente está habituado a fazer. Se você, por exemplo, está, vamos supor, vou falar coisas cotidianas, você está acima do peso, você tem que fazer uma coisa diferente para aquilo mudar, amém? Entendeu? Se a gente quer coisas diferentes na nossa vida, nós precisamos fazer coisas diferentes para que aquilo seja mudado. Então Jesus sempre pergunta: você quer? É que ele perguntou, está escrito, a gente leu, ó. Versículo 6: queres ficação? Você quer mesmo isso? E aí aquele homem olhou para Jesus, ao invés de falar desesperadamente: eu quero, eu preciso, eu vivo para isso, todo dia eu venho aqui porque eu preciso. Ele começou a falar: eu não tenho ninguém que me leve. Eu preciso de alguém, sempre vai alguém na minha frente. Então, ao invés de, eu quero que você entenda comigo, além daquilo que a Bíblia está falando, no sentido assim, aprofunda para a sua vida. A palavra diz que Jesus chegou até ele, um homem coxo, 38 anos, numa situação de debilidade, e falou: você quer ficação? Da mesma forma, Jesus chega para você hoje e pergunta: você realmente quer essa transformação aí que você está pedindo? A transformação em alguma área da sua vida, ou uma cura, ou algo que a gente apresente, você quer isso? Porque Jesus, ele quer saber: você quer e você está disposto a me escutar? Você está disposto a ouvir o que eu vou falar? Você está disposto mesmo? E por que Jesus faz isso? Ele quer mostrar para a gente luz, né? Ele quer induzir, conduzir você à verdadeira fé, a você falar: eu quero, eu creio, eu confio. Porque ele pode simplesmente, como várias vezes ele chegou na Bíblia e falar: tua fé te salvou, tua fé te curou, vai em paz. Mas tem momentos que ele, sabe, Jesus, ele precisa, ele pergunta, ele quer que você seja participante naquele milagre. Então o paralítico, a resposta dele foi: Senhor, não tenho ninguém que me leve quando a água é agitada, vai algum e desce antes de mim. E o Senhor, ele diz para nós: chega de desculpas. Chega de ficar dando desculpas. Ele conhece a minha necessidade, a sua. Ele conhece aonde tem as nossas, como eu falei, os nossos desafios, né? Que você pode usar como dificuldades, né? As suas dificuldades, os seus desafios. Ele conhece, ele sabe, ele te sonda, ele te conhece. Se eu levantar, se eu deitar de longe, eu gosto de falar no Salmo 139, ele conhece o seu pensamento, então ele sabe a sua necessidade. Mas o Senhor, ele quer mudar e ele quer que você acredite nisso, confie nisso. Então ele fala: queres? E o homem dá essa desculpa, e aí o Senhor fala, ele dá a ordem: levanta, toma a sua cama e anda. Levanta. Se você quer mudança, se levante. Se levante para fazer algo novo. Se levante para tomar tudo isso que é como dificuldade sua e falar: não, isso aqui eu não aceito mais, agora eu tenho uma nova vida, uma nova história. Se levanta. E ele fala: logo aquele homem ficou são, porque basta uma palavra de Jesus. Se o Senhor falar: seja curado, você é curado. Se ele falar: seja liberto, você é liberto. Que a porta se abra, ela tem que se abrir. A direção, a ordem de Deus, tudo acontece na nossa vida. Então levanta, toma sua caminhada. Aquele homem logo ficou são. Mas sabe uma coisa interessante dessa palavra? Que aquele homem ficou são, pegou a cama, andou, foi embora. E logo ele se encontrou com outras pessoas. E as pessoas perguntaram: quem mandou você fazer isso? Porque era sábado, na tradição daquela época, do sábado, da tradição, né, antiga. O
sábado não podia curar, não podia fazer nada. Sábado era um dia santificado, né? Santificado, separado para o Senhor. E só que quando Jesus vem, ele fala: eu sou o Senhor até no sábado. Ou seja, não há dia para você fazer milagre, não há dia para você transformar a vida de uma pessoa. Todos os dias. E aí Jesus, quando ele estipula isso, ele está querendo dizer: um dia não é suficiente, eu quero você todos os dias. Porque o sábado era um dia que era santificado para o Senhor. Era um dia que eles paravam todas as atividades para eles só buscar e adorar o Senhor. Mas o Senhor, ele chega, quando ele vem no Novo Testamento, ele vem falando: eu quero você todos os dias. Eu quero essa comunhão, esse dia a dia com você. Então não é que ele quebra o princípio, Jesus não quebra, né? Tipo assim, a lei. Não, ele cumpre a lei, mas ele mostra que é muito além daquilo ali. O amor é maior do que toda a lei. O amor é maior do que todas as coisas erradas, né? O amor é maior. Então o amor ao próximo, cuidar de alguém, transformar a vida de alguém, sempre vai ser maior do que qualquer lei, do que qualquer regra, do que qualquer coisa que for inventada aí, né? Isso aqui era para o próprio Deus, era a lei do Senhor. Se Jesus falou: não, agora, né, se pode curar no sábado, porque eu sou o Senhor até do sábado. Mas enfim, o que eu quero que você entenda é: o homem saiu, levou a cama, andou, e quando ele está andando, as pessoas falam: por que você está levando a sua cama? Não pode. Hoje é sábado, não pode carregar uma cama, não pode carregar um leito, não pode fazer nada. E ele falou: o homem que me curou, ele falou: levanta, toma sua cama e anda. Glória a Deus. E aí eles perguntaram: então tá bom, quem te curou? Quem é esse homem? E o paralítico não sabia quem era Jesus. E aqui eu entro em outro pedaço da mensagem para você, que muitas vezes as pessoas são curadas, são transformadas, famílias são restauradas, casamentos, a cura na vida física, a cura na vida espiritual, mas não há um conhecimento verdadeiro de Cristo. Fica só no milagre, fica só naquilo que foi transformado, mas não existiu uma comunhão, uma transformação e um conhecimento de quem é Jesus. Foi o que aconteceu com ele. Jesus chegou lá, conversou com ele, curou ele, deu uma ordem para ele de cura, né? De levanta, toma sua cama e anda. Mas ele não sei quem é esse homem, conheço. Você entende isso, gente? É muito importante a gente conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Não vale a pena. Lógico que é bom, você tem uma enfermidade, ser curado, é maravilhoso, todo mundo quer isso. Ter um casamento destruído, ser restaurado, é maravilhoso, todo mundo quer isso. Um filho com problema, ser curado, transformado, tudo é bom. Uma porta que se abre, algo que acontece, mas se a gente não tiver esse conhecimento de quem é Jesus, eu digo para você que tudo isso é em vão. Você pode até falar: não, mas não é em vão, é bom abrir uma porta, é bom ter uma família, uma bênção, é bom ter umas curas, é maravilhoso. Mas você pode ter tudo isso e ainda ter comunhão com Deus que faz todas essas coisas. Comunhão que eu digo diária, todo dia. E aí a palavra diz que não sabia quem era Jesus, no versículo 14, Jesus encontra com ele de novo. Então Jesus se revela realmente para ele e fala: olha, você está são, então não peques mais, para não acontecer coisa pior. Ou seja, você foi transformado, você foi curado, você foi, né, trabalhar na sua vida, mas agora muda de vida. Então, há enfermidades, há coisas que acontecem para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas também há muitas coisas que acontecem por causa dos pecados. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não são agravados para que não possam nos ouvir, e as mãos não estão encolhidas para não poder salvar. Mas aí fala os pecados que fazem separação entre nós e Deus. Então esse homem era uma vida de pecados, e ele falou: não peques mais, para não acontecer algo pior do que isso. Não, entendeu? Não é toda enfermidade, não é todas as coisas que acontecem na nossa vida que é por causa de pecado, não. Mas nesse caso era. Nesse caso é específico. E o que eu quero que você entenda nessa noite é: o Senhor está sempre buscando aquele homem que passou 38 anos nessa situação. Mas o Senhor, ele não deixou. Por que Jesus não foi antes? Porque há um tempo determinado para tudo na nossa vida.
Às vezes nós não entendemos o tempo de Deus, não entendemos por quê. Por que tem que ser assim? Por que não acontece logo? Eu passei 8 anos para poder gerar um filho. Porque eu era uma mulher estéril, eu estou falando de mim agora. Eu sempre conto isso aqui, né? Eu passei, por que 8 anos? Ele não podia ser um ano? Porque a tempo é dele, ele sabe tudo. Foi gerado testemunho em outras pessoas enquanto eu esperei. Enquanto eu esperei sofrendo, outras pessoas foram transformadas, foram fortalecidas, vendo meu testemunho, que não era fácil. Porque graças a Deus, porque Ele me sustentou, eu permaneci. Então as pessoas, por que 8 anos? Por que 38 anos? Por que 25? Por quê? Porque Ele sabe tudo e não é sobre nós. Tem coisas que Ele faz na nossa vida que a gente não entende, mas é para que outras pessoas ao nosso redor sejam transformadas. E muitas pessoas veem o testemunho e aí elas podem, né, falar, meu Deus, esse Deus realmente... Porque hoje eu tenho 2 filhas, as minhas que louvaram, que são minhas filhas, né, minha e do pastor Davi, para a glória de Deus. Glória a Deus. Esther e Ruth. Deus faz no tempo dele, do jeito dele, como ele, né, quer. A gente só precisa saber, como eu disse no início, confiar e esperar. Saber que Ele está com você. Se não aconteceu ainda, Ele sabe por quê. Ele sabe por quê. Ah, mas porque muitas vezes eu já vi isso muito. As coisas não mudam, a situação às vezes financeira não muda. Às vezes na própria família, a gente tem muito, né? A gente, como eu falo, a gente é o povo de Deus. Às vezes tem muitos problemas em família, às vezes tem muito problema na vida de trabalho, financeira. Todo mundo é assim, não é só aqui dentro não, de igreja, em qualquer lugar. Mas Deus, Ele é poderoso para mudar todas as situações. Ele é poderoso para tocar, Ele é poderoso para transformar. Basta uma palavra do Senhor e tudo muda. Só que a gente precisa, e eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso, que o tempo é dele, não é nosso. A forma de trabalhar é dele. Talvez você pense, mas por que, né, que eu tenho que esperar tanto tempo? Por que as coisas não podem acontecer assim? Elas até podem. Mas existe um monte de coisa. O pastor trouxe aqui uma saudação sobre Jairo. Gente, Jairo é extraordinária aquela mensagem. Eu amo ministrar sobre isso. Porque olha só, a filha do Jairo tinha 12 anos. Vamos associar a saudação do pastor para você ver que Deus está falando a mesma coisa. A filha de Jairo tinha 12 anos, de repente ela pega uma enfermidade e ela vai morrer. É uma enfermidade para a morte, humanamente falando. E ao mesmo tempo, nessa mesma palavra, a gente vê uma mulher, uma senhora já que tinha 12 anos, no mesmo tempo que aquela menina tinha de vida, a mulher, o fluxo de sangue tinha de doença, de enfermidade. Ao mesmo tempo. Enquanto a menina crescia e se fortalecia e alegrava aquela família, aquela mulher com mesmo 12 anos sofrendo, sem saber o que fazer, para onde recorrer. É o tempo de cada um. E aí, de repente, Jairo chega até Jesus, ele se humilha, ele fala que minha filha está doente. Jesus fala, eu vou lá curar sua filha. Porque aquele que chega diante do Senhor, ele sempre está disposto a fazer algo. Não tem uma oração que você faça que fica sem resposta. Talvez você pense assim, mas eu não fui respondido agora. Mas a oração está lá. E no tempo certo, o Senhor está trabalhando ao nosso favor, ela vai ser respondida. Eu acredito nisso, eu vivo isso. Não tem oração que a gente faça que não seja respondida. Às vezes vai ser um não, né? Tem horas que o Senhor vai falar, não, isso aí vai te destruir, não vou fazer. Não é assim ou não? Filho, a gente faz isso. Não, isso não vai ser bom para você. E Ele sabe o que é bom para nós. Então Jairo, ele vem, eu preciso, Jesus fala, eu vou, e está indo. Está indo todo mundo, Jesus, Jairo, os discípulos, os seguidores lá que estavam, os curiosos, está todo mundo indo em direção à casa de Jairo para curar a menina. Que nesse tempo ela estava morrendo. Porque quando Jesus chegou lá, ela já tinha morrido. Jesus ressuscita aquela menina. Nesse tempo, uma mulher, ela está na casa dela, de repente ela pensa, ela já ouviu falar de Jesus, ela já ouviu falar que Ele curava, transformava. No mesmo período, você está entendendo que muitas coisas acontecem quando você está aqui. O mundo não para porque eu falei, eu vim para a igreja. Não, tem muita coisa acontecendo
sabe que havia uma tradição naquela época, não é como hoje, mas naquela época, uma mulher com fluxo sanguíneo, ela tinha que ficar isolada. Ela não podia ficar ali, não podia tocar nas pessoas, nem com o marido ela podia ter assim, né, um relacionamento durante aquele período. Porque ela era considerada suja naquele período menstrual. E essa mulher há 12 anos assim, você imagina, ela já tinha despendido tudo com médicos, gastado, né, por todos os recursos que ela fez, ou seja, tudo que eu posso, eu fiz. Não posso fazer mais nada. Deus adora isso, gente. Aí você fala, nossa, que maldade. Não, porque quando a gente está assim, é o momento que nós falamos, eu só posso confiar, não tenho mais o que fazer. Que bom seria se quando a gente tem tudo, a gente também confiasse. Mas no momento, de uma maneira geral, as pessoas só realmente confiam quando elas não têm mais possibilidade de fazer nada. Sabe quando a gente está de mãos atadas e fala, meu Deus, agora eu não tenho mais o que fazer. Não deixa chegar nesse ponto. Se você precisa de algo, já começa a clamar, já começa a pedir, está no lugar certo, que é a casa de Deus, o Senhor está aqui. Já começa a falar com Ele, suas necessidades, né, aquilo que está ferindo às vezes seu coração, preocupando a sua alma. E a mulher, quando ela decide, ela vai entrar em Jesus. Só que quando ela chega lá, ela se depara com uma multidão. E aí ela não podia tocar nele, não podia ultrapassar a multidão, porque ela estava se considerando imunda. Mas a fé dela naquele momento e a vontade de ser transformada era tão grande que ela falou, eu vou romper tudo. E eu vou chegar até Jesus. Então ela rompe a multidão, ela chega por detrás, ela toca na honra de Jesus, a Bíblia diz. E quando ela toca nele, ela toca com uma fé tão extraordinária que Jesus ele nem viu, ninguém viu, porque ela chegou por baixo, no meio da multidão. Mas ele para tudo e fala, quem me tocou? Você entende que dependendo do jeito que você chega, do jeito que está a sua fé, da intensidade que está a sua fé, é diferente a resposta de Deus? Amém. Não sei se você entende isso. Cada um tem uma medida de fé. E para cada situação a gente tem uma medida de fé. Porque talvez você tenha uma fé muito grande para alguma coisa e uma fé muito pequena para outra coisa. É normal isso. Mas ali a mulher tinha toda a fé do mundo, porque ela não tinha mais aonde recorrer. Ela não tinha mais o que fazer. Então ela entregou 5%. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Era determinação, era certeza que ela tinha. E era o tempo de Deus também. Foi o tempo dela. Demorou, né? Ela podia ter ido antes. Então, quando ela toca, para tudo, Jesus fala, quem me tocou? Está todo mundo. Aí os discípulos falam, mestre, a gente está aqui, está todo mundo te tocando. Como assim? Ele fala, não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que na mesma hora saiu virtude, poder. Glória. Que tremendo. Imagina a intensidade da fé que foi aquele toque. Foi um toque só, ela não se revelou, ela não falou o pedido dela, mas ela tocou com a alma, sabe, com a mão, mas a alma falando, eu creio que tocar nele eu vou ser curada. Aleluia. Eu creio que se eu agora fizer essa ação, eu vou fazer alguma coisa, e aquela fé dela curou, transformou, estancou aquele sangue que 12 anos ela tinha. Meu irmão, se você tocar em Jesus, falar com Jesus, com toda a fé, aquilo que você precisa, isso não é historinha, isso é poder de Deus. Eu não vou vir aqui para ficar contando historinha. Ele é um Deus que tem o controle do céu e da terra. Ele é um Deus que tem o controle de cada coração. Ele é um Deus que abre porta, que fecha a porta. Ele é um Deus que cura as feridas, ele cura as enfermidades. Ele é um Deus que sara, que levanta o abatido. Ele é um Deus que honra pessoas. Ele é um Deus que peleja as nossas guerras. Ele é o Todo-Poderoso. Não há limite para Deus operar. Quando Ele quer fazer, Ele pode impedir. Quando Ele fala o seu dia, Ele vai fazer. E não há nada, não há ninguém, não há inimigo que se levante para atrapalhar. Oh, glória. Jesus, Ele cura aquela mulher. E aí eu tenho que se revelar, né? A Bíblia diz que aí ela fala contra toda a verdade. Aí eu acredito. A Bíblia só fala assim, falou toda a verdade, mas a verdade era, eu vivia assim, eu cheguei nesse estado, mas hoje eu tinha tanta fé, eu fiz, eu toquei, e o Senhor me curou. Coisa linda. Coisa mais linda. Então Jesus, Ele falou, vai em paz, a sua fé te curou. Mas e Jairo nessa situação? Não tinha o tal do Jairo, gente?
eu trouxe a lembrança. Quando estava tudo isso acontecendo, Jesus olhou para Jairo e falou: Jairo, não temas, crê somente. Porque Jairo não tinha falado nada, mas com certeza o coração dele estava aflito, o coração dele estava desesperado, o coração estava cheio de perguntas. Jesus, que nos conhece a nossa estrutura, ele falou: não temas, creia somente, acredita. Jairo tomou aquela palavra e confiou, eu creio, pelo decorrer da mensagem da Bíblia. E quando Jairo, né, por que Jesus falou isso também? Porque estava todo mundo falando na cabeça de Jairo. Todo mundo se imagina, gente. Imagina a cena, porque a gente precisa ler a Bíblia e ouvir uma mensagem dessa, imaginando na nossa mente aquela cena. Estava todo mundo falando que já era. Já era. Não dá mais tempo. Sua filha já morreu. Não incomoda mais mestre. Não tem mais jeito. Quantas vezes a gente ouve isso? Esquece. Eu já ouvi muito, não sei você. Em relação às minhas filhas, que hoje, graças a Deus, ele deu, mas eu não tinha. Para com isso, você não vai ter filho, esquece. Já passou 5, 6, 7, até chegar no dia. E outra, quando eu tive o primeiro filho, eu perdi, viu? Imagina. Imagina a minha fé, imagina a falação. Mas Deus fez. Amém. Porque Ele é bom. Então, eu conto isso porque eu vivi. Eu acho que testemunho a gente precisa falar. Porque às vezes as pessoas vivem alguma coisa e elas falam: ah, não vou contar isso não. Não tenho vergonha. Não tenho vergonha não. O que Deus fez na sua vida sempre vai ser incrível para alguém. Amém. Pode para alguém, pode para muitas pessoas falar que bobeira, para que está falando isso? Mas para alguém vai servir, vai ser momento de cura. Para alguém vai servir, vai ser momento de fortalecimento. Quando eu vou pregar nas igrejas aí fora, eu sempre conto esse testemunho. E muitas vezes, quando acaba o culto, sempre assim, uma grande parte das vezes, vem alguém e fala: pastor, eu estou vivendo isso, acabei de perder um filho, sabe? Aí conta a história, ou seja, Deus fala, irmãos. Talvez para a maioria não faça sentido, mas alguém precisava ouvir o testemunho. E o seu testemunho é a mesma coisa, alguém precisa ouvir o que Deus está fazendo na sua vida. Eu já estou caminhando para o fim. Jairo, ele fica ali, não temas, crer somente, ele acredita, guarda aquela palavra, e Jesus continua andando com ele para fazer aquilo que ele falou que ia fazer, curar a filha de Jairo. Porque aquilo que Deus falou para você, ele não mente, ele vai cumprir, tá? Talvez você pense assim: ah, Senhor, o Senhor esqueceu daquilo que o Senhor falou comigo, né? Ah, Senhor, o Senhor esqueceu dos meus, enfim, irmãos. O Senhor esqueceu da minha vida, o Senhor esqueceu do meu coração. Ah, Senhor, isso aqui está piorando. Se Ele falou que vai fazer, Ele é fiel. A gente só precisa continuar crendo. Continuar crendo. Porque lembra que o tempo é dele. Quando Jairo chega na casa, tem uma multidão de mulheres chorando e falando: já era, ela morreu. Ela morreu. E Jesus fala: por que vocês estão chorando? A menina não morreu. Não é isso? E aí fica todo mundo rindo, aí o choro vira zombaria. Fica todo mundo zombando. Jesus fala: ninguém vai entrar aqui. Porque tem coisas que o Senhor vai tirar pessoas do seu lado para não participarem. Porque são pessoas que zombam, que não acreditam, que vão ofender muitas vezes o que Deus está fazendo na sua vida. Então Ele pode até deixar depois ver, mas Ele não vai permitir estar no momento. É triste isso às vezes, mas é maravilhoso também. Porque aí a gente olha para o lado e fala: cadê, Senhor? Cadê aquele amigo? Cadê aquele parente, talvez? Aí o Senhor fala conosco: é só um momento. Porque ia atrapalhar. Ia atrapalhar a sua fé, ia atrapalhar o mover. Então deixa Ele fazer do jeito dele. Aí Jesus fala assim: só vai lembrar, você que é o pai, você que é a mãe, Pedro, Tiago, João, vamos lá, fecha a porta. Glória a Deus. E eles entram e Jesus fala: menina, a ti te digo, levanta. E a menina que tinha morrido, ela ressuscita. Ela levanta. Porque quando Jesus fala que vai fazer alguma coisa, Ele não fala nada, não faz nada pela metade. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para concluir. Ele não vai fazer pela metade. Ele vai fazer até o fim. Somente espera o tempo de Deus. O Senhor está dizendo para você que está aqui, para a minha vida: espera o tempo, porque eu estou trabalhando a seu favor. Está tudo no controle, não saiu do controle. Ele não perdeu as batalhas, Ele continua estando no controle de todas as coisas. Amém. Então aquela mulher foi curada, Jairo foi curado, o homem de 38 anos foi curado, porque quando Jesus determina fazer, Ele
palavra se fortaleceu, se você veio buscar realmente algo. Senhor, eu saí da minha casa porque eu preciso que o Senhor fale comigo. Ou, né? Cada um vem para a igreja de uma forma. Ou só vim aqui porque eu preciso adorar e na minha casa às vezes eu não adoro dessa forma. Mas você que veio aqui e está esperando por algo do Senhor que não está acontecendo, o Senhor está dizendo, continua esperando, porque que há de vir, virá e não tardará. Amém. Aleluia. Falta só um pouquinho de tempo. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E por mais que essa espera canse, porque ninguém gosta de esperar, a gente, olha, na era que a gente vive hoje, antigamente era difícil, imagina hoje. Eu fico vendo os jovens de hoje, né, que eu já não sou tão jovem assim, mas eu já sou jovem, mas essa era de internet, não sei o que, eles não têm paciência de esperar. E isso vai se estendendo para nós também, nós vamos começando a ficar mais ansiosos, na expectativa das coisas serem hoje. Mas não se esqueça que no reino de Deus não é dessa forma. No reino de Deus Ele trabalha, né, para aquele que nele espera, Ele trabalha, né, para aquele que confia. E o Senhor está trabalhando na sua causa, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida psicológica. Ele continua trabalhando. Ele é fiel. Espera o tempo de Deus, espera no Senhor. Salmos 37, espera no Senhor, confia nele e mais Ele fará. Glória. Espera no Senhor. Para com essa ansiedade. Tem muito tempo já. Ele está gerando, vou falar mais uma vez isso porque o testemunho é ao seu redor. As pessoas estão olhando, as pessoas estão te observando. Uns estão zombando, a verdade é essa. Uns estão chorando com você, orando junto. Uns acreditam na sua causa, outros não acreditam que vai mudar nada. É assim, gente, não se muda. Não é todo mundo que bate palminha para nós que está do nosso lado, não é. Não foi assim com Jesus, não vai ser com a gente. Mas existem aqueles que estão junto até o fim, que choram por você e vão se alegrar quando você se alegrar. Independente dos zombadores, eles vão estar aí, porque um dia, quando Deus fizer, eles vão ter que ver quão grande é o seu Deus. Aleluia. Porque quando aquela menina, a filha de Jairo, de 12 anos, que estava morta, sai da casa toda alegre, pulando, porque Jesus não faz como eu disse pela metade, ela não saiu meio, ainda estou cansada, não, ela saiu cheia de energia. E aí aqueles que estavam chorando e zombando na porta ficaram, o que aconteceu? Entendeu? Todo mundo vai ver as coisas que Ele vai fazer. Todo mundo vai ver. Eu quero que você, se você puder ficar de pé, a gente vai orar. Se você não puder, pode ficar sentado, ora junto, tá bom? Mas assim, eu costumo falar quando eu oro isso, aqui ou em outro lugar, aqui. Eu já falei isso, vou repetir. Eu de mim mesmo nada posso. Então, até a oração, faça a sua individual quando eu estiver orando aqui. Sabe, aquilo que você sentiu tocado por algo agora, que foi ministrado nessa palavra, alguma parte que você falou, meu Deus, o Senhor está falando comigo. Apresenta essa parte para Deus ali agora, porque realmente Ele está falando com você. Realmente é que nos pede, vem de mãos vazias. Apresenta para Ele com toda a sua fé. Faz como aquela mulher do fluxo de sangue, aquela fé, sabe, que falou, hoje eu preciso, vou sair de lá, de posse do que eu fui buscar. Vamos orar então. Pai, nós te louvamos, Senhor, te adoramos, te exaltamos na beleza da tua santidade. Tu és fiel, justo, verdadeiro. Senhor, não há outro além de ti, Pai. Não há um Deus que trabalhe tão poderosamente, Senhor. Não há, Senhor, ninguém, Senhor, que possa fazer aquilo que o Senhor faz. Pai, o Senhor conhece